A paz do Senhor, meus irmãos, nossa segunda aula, dando continuidade no Sermão da Montanha. Agora nós vamos ler Mateus capítulo 5, o verso 4, em que a palavra do Senhor vai dizer: Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Na nossa primeira aula nós falamos dos humildes de coração, os humildes de espírito. E nessa palavra ele vai começar a consolar, trazer consolo àqueles mesmos espíritos contritos, quebrantados, um povo que estava desprezado, um povo que estava afastado da presença de Deus, mas agora eles estão encontrando a luz que é Jesus Cristo. E agora o Senhor quer trazer uma palavra de consolo. Isaías capítulo 61, verso 2 vai dizer: Consola todos que choram. A partir do verso 1, vamos ler: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, os contritos de coração, humilde, do pobre de espírito. Nós falamos na última aula que o Senhor Jesus estava falando no Sermão da Montanha, no versículo 3 do capítulo 5 de Mateus, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Verso 2: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Percebe que o que o Senhor está trazendo, uma justiça para aqueles que sofrem, porque se há choro, há sofrimento, há dor, há uma dificuldade de encontrar alegria, mas em vez da alegria se encontra somente a tristeza, por conta da falta de justiça. E o Senhor, Ele quer apregoar o dia da vingança do nosso Deus. Vingança contra quem? Vingança contra este mundo que oprime o povo de Deus, este mundo, esse sistema que destrói, o povo de Deus, que afasta os verdadeiros adoradores de se aproximar de Deus. Olha o verso 3: a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Quando eu vejo essas palavras, que o Senhor quer renovar as vestes, porque normalmente quando havia um velório, tempo de choro, a pessoa está de luto, ela põe uma veste representando aquele luto, representando uma perca. Agora o Senhor está dizendo que Ele vem para renovar as vestes. Ele vem tirar a angústia do espírito. Ele vem trazer novidades de vida, a fim de que se chamem, olha o que o texto de Isaías 61 vai dizer: árvores de justiça, plantação do Senhor. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que os profetas, os salmos, todo o Antigo Testamento, ele vem preparar a terra. O próprio João Batista, ele diz: eu sou aquele que vem preparar o caminho do Senhor, eu sou a voz do deserto. Porque o Senhor, a terra estando preparada pelo Espírito de Deus, ela pode receber a boa semente. E quem vem trazer a boa semente? É o Senhor, Nós somos as primícias de Cristo. Nós somos a plantação do Senhor. Deus, Ele vem plantar o seu povo nessa terra, para que eles sejam, assim como está descrito no Salmos capítulo 1, como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Então o Senhor, Ele vem plantar a semente da palavra de Deus nessa terra. E agora a igreja, elas são os frutos. Elas são essas árvores que vão crescer e dar frutos. E essa é a plantação do Senhor. Esses são os filhos de Deus que retiram as vestes de luto, mas eles colocam nova veste de louvor, de alegria, porque eles têm a certeza da salvação que está no Senhor Jesus. Olha em João capítulo 16, verso 20, a partir do verso 19. Percebeu Jesus que o queriam interrogar e disse-lhes: indagais
entre vós acerca disso que disse? Um pouco e não me vereis? E outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós estareis tristes, porém a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo gozo de haver um homem nascido ao mundo. Assim também, vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas eu vos tornarei a ver, e alegrar-se-á o vosso coração, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Olha que esse texto, ele é muito profundo, e ele traz uma mensagem que o Senhor, ele quer converter, né, a nossa tristeza em alegria. O Senhor Jesus estava falando de um período que ele estaria com os seus discípulos, mas e que ele seria retirado pela sua morte, pelo seu sacrifício, mas novamente no tempo futuro ele voltaria. E quando ele voltar, a alegria ela seria completa. Olha o que o texto vai dizer: vós chorareis e vos lamentareis, o mundo se alegrará. O mundo, que ele diz, é esse sistema, o sistema corrupto. E sobre este mundo, os filhos da ira, da desobediência, eles servem a Satanás. Então eles se alegram com a ausência do nosso Senhor. Eles se alegram porque eles, neste momento, eles fazem aquilo que eles querem, aquilo que os seus corações pecaminosos fazem, né, a vontade da carne. Mas nós não, nós neste momento que o Senhor está ausente, nós sentimos tristeza. Lembra quando os fariseus perguntam para Jesus: olha, nós jejuamos, mas os seus discípulos não jejuam. Aí o Jesus, ele vai retrucar os fariseus, dizer: mas como podem, né, os filhos jejuarem, né, e enquanto o noivo está presente? Mas quando o noivo for retirado, aí sim eles jejuarão. Porque jejuar é tempo de dor, é tempo de angústia, assim como a tristeza da ausência do Senhor. Então, este momento que nós estamos passando, de tristeza, de angústia neste mundo, ela é passageira, ela é provisória, porque o Senhor, ele tem uma promessa da sua vinda, de retirar dos nossos olhos todo choro e toda lágrima. A lembrança e a certeza da sua vinda nos traz alegria. Este mundo, neste momento, se alegra por conta da sua corrupção, por conta do que o pecado se multiplica, mas a verdadeira alegria está em Cristo, e não no pecado, e não neste mundo. Nós podemos estar tristes neste momento, mas o Senhor vai renovar nossas forças. Olha este povo, eles se sentiam tristes, eles estavam abandonados. Nós estamos falando do Sermão da Montanha, da Galiléia dos gentios. Este povo estava disperso das promessas de Israel, disperso do povo judeu. E o que acontecia? Uma tristeza em seus corações. Eles buscavam as suas religiões, os seus deuses, para terem alegria. Mas essa alegria, esses falsos deuses, essa religiosidade, ela não pode preencher. Só quem pode preencher é o Senhor. Então, quando o Senhor está falando que Ele, bem-aventurado os humildes de coração, porque eles herdarão o reino de Deus. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Então o Senhor está trazendo um novo ânimo a este povo que estava longe das promessas. Então nós temos uma promessa de que o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são
passadas. As primeiras coisas, as primeiras obras são passadas. Quando vejo esse texto, eu me lembro logo de Salmos capítulo 30, verso 5, em que vai dizer: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A antiga aliança, ela era representada pela luz da lua, as festas, as tradições de Israel. Vocês estão vendo que essa mesma lua, ela reflete um pouco da luz do sol. Então, mas à noite ela não revela toda a verdade. Então, debaixo da lei, os povos ainda encontravam tristeza. Eles estavam debaixo de lágrimas, debaixo de dores. Mas o Senhor tem a promessa que a alegria ela vem pela manhã. E o Senhor, ele representa o sol da justiça. Quando o Senhor se manifesta, quando Jesus se manifesta, ele é manifestada a luz do dia, um novo dia. E que as coisas velhas já passaram e tudo novo se fez. O Senhor vem trazer novidade de vida. Eu não sei quanto este mundo te feriu, ou quanto as coisas deste mundo têm te trazido tristeza, angústia. Mas eu quero te dizer, através deste estudo, o Senhor é aquele que traz um novo sorriso em seus lábios. O Senhor traz uma nova esperança. Ele voltará. Nós somos a geração que virá os céus se rasgarem e o Senhor Jesus se manifestar, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, toda a tristeza, e celebraremos juntamente com o Senhor. Essa é a promessa de Deus para aqueles que choram. Bem-aventurados, porque serão consolados. Deus abençoe, meu irmão. Até a próxima aula e o próximo estudo. A paz do Senhor Jesus.